Olá, bom dia a todos. Vamos iniciar a terceira visita à exposição da nona Conferência Passive House Portugal. Trata-se de um evento organizado pela Umgrid e pela Associação Passive House Portugal. Como habitualmente, vamos começar por agradecer o apoio dos nossos media partners, o apoio dos nossos parceiros institucionais e o apoio dos nossos parceiros estratégicos. Vamos também relembrar os próximos cursos oficiais Passive House. Teremos então a iniciar em fevereiro de 2022 a próxima edição do curso Certified Passive House Tradesperson, um curso com uma vertente mais prática para quem está diretamente ligado à obra, quer seja construir, fazer fiscalização ou acompanhamento de obra. E teremos também a próxima edição do curso Certified Passive House Designer, a iniciar também em fevereiro de 2022, um curso já destinado a quem está diretamente ligado à área de projeto e consultoria. Queremos também relembrar, no fundo, o repositório de soluções que temos no site da Associação Passive House, portanto tem passivehouse.pt. Lá podem encontrar as soluções dos parceiros da rede Passive House, distribuídas pelos diferentes setores e, no fundo, pretendemos que funcione como uma base de dados de soluções que todos podem consultar e utilizar. Esta é a nona conferência. As 8 conferências anteriores estão todas disponíveis para serem consultadas, portanto, todos os seus conteúdos estão disponíveis em vídeo e PDF no site da Associação. E temos também todos os conteúdos disponíveis dos seminários e workshops que regularmente vamos fazendo. São dezenas de workshops que foram realizados de norte a sul do país, inclusive nas ilhas e mais recentemente também por videoconferência. Essa informação também está disponível no nosso site. Vamos então entrar na nossa conferência, na nona conferência. Vamos só rever a breve mensagem de boas-vindas. Olá a todos, sejam bem-vindos à nona Conferência Passive House Portugal 2021. Este é o maior evento em Portugal sobre a Passive House, por isso pretendemos celebrar e mostrar a vitalidade da Passive House em Portugal e no mundo. Os tempos que vivemos têm-se afirmado como tempos muito exigentes, tempos de resistência, em que exigem o melhor de cada um de nós, e são por isso tempos em que é urgente afirmar com cada vez mais veemência a necessidade de construir alternativas aos modelos atuais. São por isso tempos em que é urgente exigir Passive House para todos e fazer a transição do parque edificado. O crescente interesse na Passive House em Portugal mostra que esta é uma alternativa aceite e desejada. A cada vez maior capacidade instalada da Passive House em Portugal mostra que é possível construir esta alternativa. Sejam bem-vindos à nona Conferência Passive House Portugal 2021. Vamos construir o futuro que queremos. Vamos também só relembrar de forma rápida o funcionamento da sessão. Portanto, devemos todos ter o microfone desligado durante as apresentações e deverão ligar o microfone durante o período de debate e discussão, quando quiserem intervir. Apesar de ser um evento virtual, devemos ter a câmara ligada, de modo a facilitar o reconhecimento de quem participa. A intervenção oral só será permitida a quem tiver a câmara ligada. Em qualquer momento das apresentações e das sessões, poderão colocar os vossos comentários e as vossas questões utilizando o chat do Zoom, utilizando o bate-papo do Zoom, e depois o guia e os moderadores das sessões irão colocar essas questões aos oradores. Estamos também a transmitir estas sessões e a conferência via streaming na página do Facebook da Associação Passive House Portugal, e lá também podem partilhar colocando os vossos comentários, as vossas questões na caixa de comentários que depois serão transmitidas aqui aos oradores no Zoom. Este é o programa geral. Estamos então a entrar na última semana da conferência. Podem também aceder desde já a todo o conteúdo disponível na exposição virtual, tanto em PDF como em vídeo,
têm essa informação desde já disponível. E aqui só uma breve síntese daquilo que decorreu no primeiro dia, portanto no dia 16 de novembro, no segundo dia da conferência, no dia 18 de novembro, e podem também ver ou rever todos os conteúdos que já foram aqui apresentados. Todas as apresentações em PDF e vídeos estão disponíveis já no nosso site dos dias anteriores. Hoje, então, o programa é este. Vamos ter a terceira visita à exposição da parte da manhã. Convido depois todos a estarem presentes também na sessão 3 da parte da tarde, que será a primeira sessão internacional com apresentações legendadas em português, mas será a primeira sessão internacional desta conferência. E, sem mais demoras, vou passar então a bola ao Mário Soares, que será então o nosso guia desta exposição. Mário Soares é engenheiro civil e é um especialista Passive House, é Certified Passive House Designer. Bom dia, Mário. Olá, bom dia, João. Bom dia a todos. Bem-vindos ao terceiro dia da exposição da 9ª Conferência Passive House Portugal. Hoje teremos apresentações de produtos e soluções relacionadas com isolamento térmico, ventilação mecânica, com recuperação de calor, piso radiante, produção e acumulação de AQS, estanquidade, sistemas de fachada e coberturas verdes. Lembro que podem colocar as vossas questões no chat para serem respondidas no final de cada apresentação. E sem mais demoras, passo a palavra ao primeiro orador, o Sérgio Mateu, da Foam Glass. Sérgio? Pode avançar, Sérgio. Olá, muito bom dia. Só queria me apresentar. Tenho visto que se tem projetado o vídeo, portanto, se há alguma questão relativamente ao Foam Glass, fico ao seu dispor. Ainda não temos aqui nenhuma questão no chat. Eu ia avançar aqui com uma pergunta. Sim.
É possível que exista um isolamento contínuo e sem pontes térmicas que envolva totalmente o edifício, desde a fundação à cobertura? Sí, bom, esta é a pregunta que teño lanzado aos técnicos para simplemente falar da filosofía de Foam Glass que envolve completamente o edificio desde as fundações até chegar à cobertura, que pode ser de qualquer tipo, passando pela fachada. É um isolamento que simplesmente em unos segundos tem umas características únicas, tem pela sua capacidade de resistência a compressão sem aplastamento de formação, pode ir às fundações, é um isolamento a uno que pode ir às fachadas, não absorve água ou vapor de água, pelo mesmo é lâmina a vapor, e o seu acabamento pode ser feito com a lâmina por encima, pelo que se eliminan os pontos térmicos em qualquer tipo de aplicação. Este seria um pouco o resumo do que é Foam Glass, portanto, envolvimento completo do edifício. Aqui ficou o vosso dispor, ok? Não temos para já mais nenhuma pergunta. Eu se calhar avançava com mais uma pergunta. É possível que este isolamento seja incombustível, não absorva umidade, resista à compressão, sem deformação e dure mais que o edifício? Sí, bom, é a característica principal do isolamento, que tem todas as características que podemos pedir dun isolamento. Acresceré as que ten citado, tamén o facto de ser un isolamento que non é atacado polas plagas e tamén, é moito importante para Portugal, é un isolamento que é barrera radon. Pelo mesmo, son unhas características únicas. Voltando ao tema da compresión, para eliminar pontes térmicos en fundações ou debaixo de tabiques, a resistencia a compresión sin influencia, sin aplastamento, faz que possa ser utilizado a longo prazo. Por tanto, cumpre a normativa, a norma N826 no anexo A. Por tanto, pode ser utilizado baixo carga. O tema do fogo moito importante nas fachadas e o facto de ser lámina a vapor simplifica moito o sistema construtivo nas cubertas. O facto de ter el sistema selado faz que se há unha rotura nas telas non entre agua, por lo mesmo é único en cuanto ao sistema de isolamento e de impermeabilização. Obrigado, Sérgio. Temos aqui uma questão, mas que eu pedia que deixasse o seu contacto para que seja posteriormente respondida. Sin dúvida, poden contactar cando quiseren, estamos ao vosso dispor e atentos a todas as necesidades que surjan en Portugal. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Ora, sem mais demoras, passávamos então para a segunda apresentação da Soprema com a Cátia Romão. Bom dia a todos. O meu nome é Cátia Romão, eu venho-vos apresentar a Soprema. A Soprema faz parte, Soprema em Portugal é Soprema S.A., faz parte de um grupo internacional que já tem mais de 100 anos de história, digamos assim, e é um ator-chave na construção. Iniciou a sua atividade na área das impermeabilizações e hoje em dia, no dia de hoje, trabalha com impermeabilizações de diversas naturezas, mas diversificou ao longo do tempo e, portanto, também incluímos na oferta tudo o que é complementar a esta área, nomeadamente drenagens e geotextas, porque estamos num fórum de térmica, isolamentos térmicos também. Temos isolamentos acústicos e impermeabilizações mais direcionadas para situações muito específicas, como as obras de engenharia civil e também piscinas. Falando de isolamento térmico, portanto, o que é que a Soprema produz? A Soprema produz fundamentalmente painéis de XPS, com as diversas referências adaptadas para soluções de paredes, de coberturas e também para pavimentos. Depois produzimos lajetas térmicas, que são basicamente a combinação destes painéis de XPS com um acabamento superficial, portanto seria um 2 em 1, um produto de isolamento que simultaneamente é revestimento.
E também temos placas, também produzimos placas de PIR, de poliisocianurato, para aplicação em coberturas. A Suprema tem como filosofia, desde sempre, a inovação e procura, enquanto ator industrial no mundo da construção e, portanto, conscientes de que somos responsáveis por grande parte das emissões, temos este princípio de procurar cada vez mais processos sustentáveis. E, portanto, temos vários centros de investigação que procuram mais do que, não apenas produtos, enfim, com grande prestação ou com alta performance, fundamentalmente desenvolver a parte produtiva, portanto a formulação. Por isso é que recentemente apresentámos o nosso, que nós chamamos o nosso novo Sopra XPS. Basicamente são soluções de poliestireno extrudido, mas que estão baseados numa nova formulação, onde, enfim, todo o conceito de sustentabilidade foi revisto e foi otimizado. Portanto, acabamos por ter aqui nós chamamos estes chavões, estes 6 pontos-chave, que são de destacar naquilo que nós estamos a fazer. Portanto, um produto, do ponto de vista do produto, a condutibilidade térmica, que procuramos que seja cada vez, enfim, melhor. Neste momento podemos dizer que as placas de XPS correntes têm declarado um valor de condutibilidade térmica de 0,033 e a resistência à água e a resistência mecânica também são as, enfim, conhecidas do XPS, resistências mecânicas que variam consoante a referência do produto e que se adaptam às exigências, não é, da solução construtiva, portanto começam nos 250 kPa para paredes e depois vão até os 700 kPa para soluções já de grande exigência, à compressão, não é? No fundo, coberturas acessíveis, por exemplo, a tráfego de veículos, e a resistência à água, como nós chamamos de resistência à água no site, que é a absorção da água que permanece, não é, praticamente nula e que, não é, depois integramos isto também com soluções de impermeabilização. E quando falamos de construção sustentável, de construir um futuro melhor, passa muito, e temos feito muita investigação, muito desenvolvimento, para além da questão do produto, nos processos produtivos, como já referi. E, portanto, um deles passa pela integração de matérias-primas ou material reciclado nos processos. Portanto, o nosso XPS atualmente tem praticamente 100%, praticamente 100% feito produzido como poliestireno reciclado, portanto, desde os excedentes de produção que são reintroduzidos no processo a poliestireno em fim de vida útil, que através de um processo de fabrico mecânico é, enfim, transformado num poliestireno reciclado e, portanto, daí depois nascem novo produto e, portanto, acaba por ser aqui o princípio da economia circular. E para, enfim, decidimos trazer aqui um exemplo, não é em Portugal, é na Itália. Este edifício, que é um Bivaco Fanton, que é um centro para alpinistas, não é, de apoio a alpinistas nas Dolomitas, que são, enfim, uma cadeia montanhosa nos Alpes italianos. Este projeto, achámos interessante trazê-lo porque tem servido de referência num edifício construído ou instalado sob condições extremas, quer de altitude, quer de temperatura. E este é um case study nosso, porque foi isolado termicamente com o nosso poliestireno extrudido, portanto com o Sopra XPS, e até agora ele foi instalado em setembro de 2020, está a ser analisado e seguido o comportamento e a evolução ao longo do tempo do edifício, mas enfim, é relativamente recente, mas de facto é um case study de condições extremas em que ainda assim o poliestireno extrudido pode ser uma opção do ponto de vista da performance. Como tínhamos poucos minutos, não trouxe, achei mais importante nesta fase apresentar a Suprema, que em Portugal é, enfim, a marca é relativamente recente. Convido-vos a todos a visitarem o nosso site e as nossas redes sociais, suprema.pt.
temos soluções, temos toda a documentação técnica relativa, enfim, aos nossos produtos, não só ao XPS, mas em particular hoje falámos disto. Temos o nosso departamento técnico à disposição para, enfim, todas as informações complementares que possam, enfim, ser relevantes nos vossos projetos. E pronto, obrigada. Obrigado, Kátia. Não temos aqui nenhuma questão no chat. Eu ia só pôr uma questão que tem que ser muito rápida. Enquanto medida passiva, o XPS garante a sua performance ao longo do tempo de vida útil do edifício? Sim, efetivamente tem demonstrado fazê-lo. A Suprema tem trabalhado, lá está, nos vários centros de investigação no sentido de otimizar formulações que garantam a performance do edifício ou do produto instalado no edifício, e como vimos aqui no exemplo do case study, inclusivamente estamos agora já, enfim, à vontade e confortáveis para o fazer em situações de facto extremas, e o XPS conseguir manter a sua performance ao longo daquilo que é a vida útil do edifício e da solução construtiva. Muito obrigado, Kátia. Pedia que deixasse os seus contactos no chat para que lhe possam encaminhar algumas questões. Obrigadíssima. Obrigado. Portanto, passamos agora então para a apresentação da STOW com o José Neves. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Antes de mais, é um prazer voltar a estar associado a um evento Passive House em Portugal. Pediram-nos para fazer uma apresentação relativamente à envolvente opaca, que é onde a STOW se posiciona no que diz respeito à Passive House. Tentámos daqui, de alguma certa forma, fazer aqui algum resumo. Começamos aqui pelas condições básicas de uma casa Passive House, um bom isolamento térmico e compatibilidade entre sistemas, isso para nos proporcionar um revestimento exterior que tenha um coeficiente U igual ou inferior a 0,15 metros quadrados de Kelvin, e que não tenha pontes térmicas. Desculpa, isto está para a frente. Estou? Sim, estamos a ouvir. Ok. Nas soluções construtivas do isolamento térmico pelo exterior Passive House é muito importante a questão das pontes térmicas. Temos aqui vários exemplos onde encontramos em muitos projetos e em muitas construções, e onde é importante retirarmos qualquer ponto térmico que possa existir. A STOW tem uma diversidade de soluções em termos de isolamento térmico pelo exterior, que variam entre os isolamentos utilizados, as argamassas de barramentos armados também aplicados, que nos vai orientar e dar a melhor solução para cada projeto. Aqui temos um exemplo esquemático, portanto temos a colagem e fixação, isolamento que poderá variar entre os diversos tipos de isolamentos que temos, opções de acabamentos. Não quer dizer que um sistema de isolamento térmico pelo exterior tenha que estar sempre baseado em cores neutras, cores brancas ou o que seja. Podemos jogar com uma vasta opção em termos de design. Em termos de isolamento, que estávamos a ver a seguir, existem diversos tipos de isolamento, desde placas de fibra madeira, EPS branco, que é muito conhecido por nós em Portugal, devido a ser o sistema mais económico, lã mineral, que nos providencia um bom isolamento térmico e capacidade antifogo, EPS grafitado, que é um EPS com um excelente isolamento térmico e que funciona por encaixe, tendo assim um excelente isolamento térmico na zona das juntas, porque o encaixe é de machos fêmea e vai-nos providenciar isso, e painel fenólico, ou de resinas fenólicas, que têm um melhor comportamento em termos de isolamento térmico no que diz respeito a isolamentos para a área do ITE. Fatores-chave que temos de ter em conta é, de facto, não haver juntas abertas ou juntas visíveis que possam funcionar como pontes térmicas. Normalmente aconselhamos uma dupla colagem. Aqui é um bom exemplo, quando a obra não nos permite e ficamos com uma parede desnivelada
existem tolerâncias mínimas que devemos cumprir, conforme a DIN 1802. Como em Portugal é muito difícil termos isto, daí aconselharmos a dupla colagem, porque assim vamos evitar essas situações. Muito importante, num edifício, normalmente só temos em conta aquilo que colamos nas paredes, não tentamos fazer um isolamento térmico, como diz a norma Passive House, norma do lápis, de contornar completamente o edifício, e é importante que todas as zonas estejam devidamente acondicionadas termicamente. Em termos de arranque, num sistema de isolamento térmico posterior, usa-se muito o perfil de alumínio, não convém, ponte térmica, vai criar uma ponte térmica naquela zona do edifício e é tudo o que não queremos. Portanto, existem outras formas, como o perfil de arranque em PVC, que não tem tanta tramitância térmica, e que vai evitar com que haja aí nessa zona pontes térmicas. Aqui mais um exemplo de como vencer e temos isolamento térmico entre lajes. Normalmente facilita-se um bocado e quando temos um isolamento de 8 cm tentamos vencer a laje com 2 cm, não convém com que o isolamento seja todo seguido, daí ser importante a compatibilização de construção e de sistemas do projetista ou do responsável do projeto. Zona da caixilharia, muito importante que o caixilho esteja fixo na zona do isolamento térmico, para evitar pontes térmicas, e fazer os reforços em todas as zonas das janelas, em todas as esquinas, porque uma das coisas importantes também num edifício Passive House é que ele seja resistente e duradouro para não criar depois fissurações e o sistema colapsar. Está a selagem perimetral das janelas, pode ser de diversas formas, pode ser com produtos específicos que têm que cuidar ao ar, com fitas, com madeiras, etc. Diga? Sim, soleiras. Também convém que as zonas das soleiras sejam devidamente isoladas em termos de estanquidade ao ar e que elas assentem sobretudo sobre o isolamento térmico e não que o isolamento térmico bata por baixo da soleira, que é como normalmente faz. Zona da caixilharia, convém que toda a selagem perimetral completa dos caixilhos, porque é sempre uma zona muito sensível. Temos, por exemplo, aqui um exemplo de uma cobertura típica portuguesa, onde cá está a norma Passive House, ou o que deveria ser uma norma normal, obriga-nos a um isolamento completo de todo o edifício e existe a possibilidade de podermos fazer, às vezes com a integração de um pouco de imaginação e encontrar soluções para o mesmo. Okay? Convém, aqui tem um bom exemplo, a tal fita expansível, que normalmente funciona para todas as zonas de encontro entre o isolamento térmico e qualquer outro elemento do edifício, seja ele uma cobertura, seja ele vigas de madeira, seja ele janelas, seja o que for. Outro fator muito chave, que tem sido cada vez mais solicitado, é poder ter a facilidade de fixar qualquer elemento que seja a um sistema de ETICS e que não crie pontos térmicos. Existem vários, este é um deles, nós temos mais a seguir que vão depender muito da capacidade de carga de cada um e de resistência a cargas de vento. Portanto, consoante aquilo que queremos fixar, convém escolher o melhor sistema de fixação de elementos. Este é outro exemplo, este é outro mais simples, mas como podem ver, tem a ver depois com a carga por parafuso e carga máxima de cada um e convém então escolher mediante aquilo que vamos fixar. Outro exemplo. E vai aumentando. Este é aquele que nos proporciona uma maior capacidade de carga. Ok, portanto não é preciso inventar, já está tudo pensado, por forma a que os sistemas por si só funcionem como um elemento integrado e não um elemento disperso por diversas criações de cada um. Nós temos várias referências de projetos desenvolvidos por nós com o selo Passive House, quer a nível da Alemanha, França, Espanha, etc. Temos diversos. Aqui muito importante, é sempre que estamos envolvidos num projeto Passive House, é que haja uma capacidade de diálogo entre as diversas especialidades e o projetista, ou quem esteja a cargo do estudo de projeto,
por forma a conciliarmos todos os sistemas e que eles funcionem em uníssono na procura da melhor solução para cada edifício. Cada edifício tem a sua história e é importante que ela seja contada por todos. Ok? São diversas referências que temos. Muito obrigado. Muito obrigado, José. Ainda não temos aqui nenhuma questão no chat. Eu ia adiantar aqui uma questão. Existe muita diferença entre o sistema ITE Passive House e um sistema standard? É uma questão. Não existe. Existe diferenças. É aquela velha questão que aprendemos quando somos pequenos, é a diferença entre o bem e o mal. Portanto, um sistema de ITE bem executado é um sistema passive house. Portanto, e nós quando tentamos com que um sistema seja mais barato por custo de metro quadrado, estamos a ganhar negócios, nós enquanto fabricantes, mas estamos a perder cota de mercado porque começamos a denegrir o produto ou o sistema. Porque o sistema vai sofrer falhas e vai colapsar de certeza, se facilitamos. Portanto, em termos económicos, é lógico que existe uma diferença entre aquilo que praticamos, mas quando estamos a praticar o bem e aquilo que queremos de facto levar a cabo, não existe grande diferença em termos económicos. Penso que ainda tenho aqui tempo para mais uma pergunta. Existem soluções em ITE que permitam dar flexibilidade estética a um projeto? Correto. Existe, porque a solução técnica em si, digamos que é uma solução quando é utilizada, é uma solução que não está à vista, é bem executada e nós o que vamos aplicar depois como face visível do sistema é que vai dar o design e a capacidade estética de cada projeto. E existe uma possibilidade imensa com o ITE, por exemplo, vamos ao ridículo do ridículo, de termos um ITE a imitar madeira, por exemplo. Eu normalmente não sou apologista de produtos a imitar outros, mas só para vos dar uma ideia daquilo que é possível. Tudo é possível com um ITE, com um isolamento térmico posterior, em termos estéticos. Eu só gostava de fazer uma pergunta, se der tempo, um minuto. Sim, ainda temos. Não, ia perguntar se há sistemas éticos para passive house ou há sistemas éticos. O sistema ético é um sistema composto para eliminar pontes térmicas e o próprio deve seguir a regra do lápis, certo? O sistema ético é só um, seja ele para passive house ou não. É uma questão ou uma afirmação? É uma questão e ao mesmo tempo afirmar um bocadinho, porque é assim, o que diz a Stowe, o que diz a Fixit, o que diz a Marmorei, todas as grandes marcas, Weber, é que o sistema ético é um sistema composto. Não há sistema ético para passive house e para não passive house. É um sistema que deve fazer toda a envolvente, deve ser aplicado nos produtos do sistema, desde as calhas de arranca, tudo o que é o sistema à volta das janelas e por aí fora. E há que desmistificar um bocadinho a passive house. Basicamente a construir não existe, é construir bem, é aplicar bem todos os sistemas que existem. E os sistemas estão preconizados para serem bem aplicados. Porque senão vamos sempre o cliente a pensar a passive house é mais caro, o conceito é mais caro e não é. É o conceito bem feito. E as marcas têm os sistemas, a Stowe tem um manual de aplicação, como tem a Puma, a Weber, todos eles. E acho que há que aplicar bem o conceito. Obrigado. Não temos aqui uma questão que se calhar eu ia pedir para deixar o seu contacto, José, para ser posta depois, posteriormente. E entretanto deixo o contacto avançar. para o senhor anterior, depois temos uma conversa mais pormenorizada. Sim, senhor. Ok, vamos avançar então para a próxima apresentação da Ciber. Bom dia, Mariana. Estás presente? Não. Então, bom dia a todos. A Mariana não pode estar presente. Eu vou tentar fazer uma apresentação em nome da CIBA. Portanto, isto é um sistema que eles têm disponível, é o modelo IVO.
e tem, portanto, tem um sistema certificado, tem vantagens em termos de aplicação no teto, o sistema permite também a adaptação fácil na obra. Todas estas ligações, em termos de tomada de ar, de saída de ar, elas rodam e podemos adaptar para ajustar durante a execução de uma obra e mesmo num projeto. Okay? Portanto, tem grande eficiência o sistema. Aqui são algumas recomendações em termos de aplicação. Portanto, mais imagens. Portanto, em termos de ligações, isto é um bocado comum, hoje em dia eles permitem a ligação a sistemas, têm aplicações para telemóvel, para ajustar os caudais de ventilação e os receptos de ventilação. Portanto, são dados técnicos do equipamento, em termos de dimensões do projeto. Portanto, mais dados técnicos. Eles também têm recuperadores entálpicos disponíveis para este sistema. A questão dos filtros, que é importante, e em termos de comandos, tem vários sistemas de comando. Pronto, e é tudo, portanto, está aqui o contacto. Mariana, não estás presente? Não, não está. Portanto, fica ao contacto da Mariana. Se tiverem alguma questão, isto está disponível, entre em contacto com o Ciba. Obrigado. Obrigado, João. Passávamos então à próxima apresentação da Schlotter com o Paulo Ferreira. Ok, penso que o Paulo está. Bom dia, Paulo. Eu já vi o Paulo. Bom dia, não estava a acertar, era no rádio. Ora bem, antes de estar a escrever os meus contactos, se alguém tiver interesse, estão aqui já na primeira apresentação. Antes do cronómetro começar a contar, a dar os parabéns à Associação Peça e Valves por mais esta iniciativa e agradecer a presença de todos. Ora bem, falando da Schluter e à primeira apresentação, a origem de um dos três produtos que eu vou falar aqui, dentro de um universo enorme de soluções, tem a ver não com o sistema radiante hidráulico, mas com a origem dele, que é um sistema construtivo de betonilhas, cuja placa permite que acima do piton apenas tenha 8 mm, sem retração, sem dilatação térmica linear, e que ao mesmo tempo ficando no centro da placa com 24 mm de argamassa. Os produtores de canalização e de aquecimento no centro da Europa encarregaram-se de usar esta solução nos anos 80 para um sistema de chão radiante, tendo em conta as grandes vantagens que tem, nomeadamente a baixa resistência térmica. E então, aquilo que a Schluter fez foi desenvolver um sistema integral, e eu podia pedir já para o ponto 3, desculpa lá. Pronto, aqui tem o desenho do efeito da retração, em que, em vez de termos a necessidade de criar juntas de fracionamento em secções de 40 metros quadrados, como os sistemas convencionais, esta solução, graças à forma da placa, cria microfissuras superficiais não visíveis em secções de aproximadamente 10 cm. Como tal, temos aqui uma solução construtiva de muito baixa espessura, com apenas aproximadamente 1 cm, quando é a aplicação de cerâmica, acima do tubo, ficando o tubo também elevado face à placa e, ao mesmo tempo, garantindo alguma acumular térmica do próprio sistema, ou seja, não fica encostado à placa, fica elevado, fica envolvido pela argamassa. Quando estamos perante a madeira, e sim, este sistema é possível aplicar com madeira, aquilo que se quer requerido é que, em vez de 1 cm ou 8 mm acima do tubo, seja aproximadamente 15 mm. Aqui, os elementos do sistema, em que temos desde os coletores, os termostatos, os módulos de controle, etc. E aqui a grande diferença no slide 6, comparativamente a um sistema convencional de mercado, em que, em vez de necessitar, de acordo com as normas europeias de construção de betonilha, de 45 mm de betonilha, com apenas 8 mm ou 1 cm,
temos uma grande variação em termos de ΔT, ou seja, entre a ida e o retorno, não necessitamos de 20 graus centígrados, mas sim de apenas 5 graus, o que permite uma economia na ordem dos 30% do consumo energético. Aqui também o exemplo na função calor, em que com uma temperatura de impulsão na ordem dos 30 graus, facilmente atingimos os 21 graus centígrados, ficando o pavimento com um máximo de 24 graus. Outra grande vantagem que esta solução tem a ver com a refrigeração. Se há 7, 8 anos, até em Portugal, temos começado a fazer bastantes obras com esta solução, havia a ideia que o sistema radiante não dava para a refrigeração, porque o calor sobe, o frio desce, que iria condensar tudo. Bem, aquilo que nós temos vindo a comprovar no mercado, e que já com bastantes obras instaladas, é que não é bem assim. Conseguimos, sem qualquer outro sistema de refrigeração, ter uma casa confortável com água a circular apenas a 19 graus. Obviamente que isto requer algum know-how da parte da gestão do equipamento, mas conseguimos facilmente ter uma temperatura de conforto de 24 graus centígrados, baixando à temperatura da casa, não comparativamente ao exterior, entre 6 a 8 graus. E da parte do Becotec está tudo. Outra solução que nós temos, embora existe muita ideia do chão radiante elétrico não ser muito bom, é o Ditraído. O Ditraído é uma solução bastante simples, desenvolvida essencialmente para casas de banho, e quando estamos num universo de passive house, tem também a vantagem de haver um reaproveitamento da temperatura, com consumo de 136 watts metro quadrado, mas aqui a ideia não é que esteja permanentemente a trabalhar. É uma solução que já faz impermeabilização, garante desligar a cerâmica da base, do suporte, não havendo fissuração mesmo em peças de grande formato, e que é para trabalhar aproximadamente 1 hora, 2 horas, quando muito de manhã, e 2 horas já à noite. E toda a temperatura libertada, num conceito de passive house, pode ser reaproveitada para toda, digamos, a habitação. Habitação ou outro campo de aplicação, passive house, serviço, etc. E pode ser tanto aplicado ao nível do pavimento, como também na parede, fazendo um toalheiro elétrico, ou um seca-toalhas, ou então um corte térmico do exterior. Por último, dentro da família Schluter, falar numas placas que nós temos, que é o Cardboard, são placas em cujo miolo é em poliestireno extrudido e que são revestidas em ambas as faces com uma lâmina de impermeabilização. Além da impermeabilização de uma casa de banho, aquilo que estas placas vão fazer é também um corte térmico face ao exterior, tendo um grande campo de aplicação, nomeadamente na louça suspensa, em que sempre que há uma descarga de água, digamos, essa zona está propensa, digamos, a um arrefecimento, criando tensões e que numa cerâmica de grande formato pode levar a que estas tenham alguma fissuração. Pronto, dentro dos 7.000, 8.000 produtos, que eu já não sei quantos é que são da Schluter, está aqui um pouco do resumo. Também podem ver, digamos, a apresentação mais detalhada e têm os meus contactos. Se quiserem, eu volto a escrever, também não há problema algum. Obrigado, Paulo. Eu ia adiantar aqui uma pergunta relativamente à refrigeração no sistema. Desculpa, relativamente à refrigeração no sistema Becotec Therm, não há perigo de condensação? É assim, há sempre o perigo se nós não soubermos bem mexer na máquina. E eu, por acaso, tenho a sorte de ter um aplicador bastante bom, bastante técnico, em que em vez de, quando liga a bomba de calor, ser apenas on-off, sabe programá-la. E aquilo que ele me ensinou, há que reconhecer, digamos, quando aprendemos ao Jorge Alves, é que se nós, no sistema Becotec, como apenas com 1 centímetro, fomos baixando a temperatura através da ida e do retorno num ΔT de 3 a 5 graus, com o limite máximo de temperatura de impulsão de 17, nós, mesmo com madeira, com cerâmica, não temos qualquer perigo de haver condensação. Obviamente, se a casa tiver pouco isolamento térmico, for uma zona muito úmida, isso não há volta a dar, né? Mas estamos a falar com não apenas passive house, mas com requisitos mínimos em termos de construção. Obrigado. E quais os consumos do sistema elétrico? É assim, o sistema elétrico, eu também fui daquelas pessoas que quando desenvolvemos o produto tive um bocado de medo, né? Porque eu não tenho ações da EDP
estamos a falar em 136 watts metro quadrado hora. Só que é tal coisa, isto é para trabalhar muito rapidamente. Nós, num quarto de hora, temos, digamos, uma casa de banho quente, ou seja, trabalhando uma casa de banho com 5 metros quadrados, trabalhando 2 horas de manhã, 2 horas à noite, estamos a falar num consumo de 6 euros mês, acho que assim, de uma forma geral. Obrigado, Paulo. Não sei se há alguma questão que, entretanto, queiram colocar no chat. Bom, então passávamos para o próximo parceiro, Latento, com o Rui Rigueira. Viva! Eu chamo-me Rui Rigueira e vou passar a apresentação de um acumulador de energia térmica com o nome Latento. Vou fazer aqui um pequeno comparativo da evolução da iluminação para ter uma ideia de como nós temos evoluído e aumentando a eficiência dos nossos, com os nossos equipamentos, nomeadamente nesse caso da iluminação, para fazer um paralelismo tanto com a questão da produção de água quente sanitária e acumulação de energia térmica. Como estão a ver aqui, tanto ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a iluminação foi se tornando cada vez mais eficiente, chegando até aos nossos dias, tanto com uma eficiência extremamente elevada, tanto com cerca de 50% de eficiência. Se eu fazer o paralelismo, tanto com a acumulação, nós começamos com os acumuladores antigos, em cobre, pouco eficientes, com grandes perdas, depois passamos para o acumulador em aço, o vitrificado com menos perdas térmicas, com mais certificação, e por fim, tanto para a nova gama de acumuladores plásticos, que é o caso do Latento. O Latento tem características únicas. Faz com que este seja, digamos que na brincadeira, um pouco um passive design, porque há aqui pormenores, tanto no seu desenho e na estrutura do acumulador, que o tornam único. Nomeadamente, tanto o facto de eu ter uma forma quadrangular, que permite tanto que haja uma convecção da energia térmica da parte superior para a parte inferior, que a parte inferior vai se manter sempre fresca, fria, pelas pontas, portanto o formato é essencial para este ganho passivo de energia. Temos no interior do acumulador aquilo que tecnicamente chamamos tanto de PCM, um Phase Change Material, portanto um material de mudança de fase. Portanto, é uma gordura que está sempre a sobrenadar uma água técnica. Este acumulador, portanto, leva 500 litros de água no seu interior, e essa água é sempre a mesma, é sempre constante, e a sobrenadar essa água temos uma gordura que vai mudar de fase, portanto, da fase sólida para a fase líquida, quando atinge uma temperatura da ordem de 55 a 60 graus Celsius. Nessa mudança de fase, recebe calor latente, o equivalente a cerca de 4 vezes mais energia por unidade de massa comparativamente com a água. Isso faz com que o acumulador tenha, portanto, uma acumulação energética muito elevada comparativamente com um acumulador que apenas só contém a água. O isolamento é um isolamento em polipropileno, com um coeficiente tanto de perda térmica extremamente baixo. Este acumulador tem uma perda de cerca de 1/10 de grau em 24 horas, portanto, é no mercado o acumulador com menor perda de energia térmica que existe. Há uma série tanto de jogos de prioridades de energia, tanto a disposição das serpentinas tanto permitem jogar essas prioridades, quer seja tanto para o apoio, quer seja o solar que está na parte inferior do acumulador, como vamos ver, quer seja depois portanto, para a preparação de águas quentes sanitárias, porque ele nunca perde tanto a prioridade para as águas quentes sanitárias. A certificação é conseguida, portanto, devido ao facto de o interior também ser um interior do acumulador plastificado, portanto, a condução térmica extremamente baixa, portanto, o que faz com que a arrumação portanto, dos graus portanto, de energia no interior do acumulador sejam arrumados naturalmente da melhor forma possível, o que faz com que ele consiga, por isso também, armazenar muito mais energia do tipo de acumulador. Portanto, vamos aqui ver o seu funcionamento interno, portanto, a serpentina solar é aquela cor amarela que está na parte inferior. Portanto, reparem que ao aquecer, portanto, a água que está na parte inferior do acumulador, ela vai ascender para aquele tubo que está no meio do acumulador. A água vai obrigar, portanto, por convecção natural, portanto, vai descer para ser aquecida. E tem muito mais arrumação do que um acumulador portanto, tradicional. Ele começa a funcionar em termos de acumulação energética muito cedo e acaba, portanto, por continuamente estar a acumular energia. Aqui os vários modelos portanto, que temos de produção deste acumulador, de Latento. Portanto, temos com uma, duas ou três serpentinas, permutadores, depende tanto
da opção que eu quero tomar. Aqui uma simulação, um programa, tanto que é da Valentina, um programa alemão de simulação de energia térmica. É um simulador dinâmico, portanto consigo ter aqui informações muito interessantes, nomeadamente, portanto, as temperaturas que consigo ter nos meus coletores solares. Portanto, eu consigo dimensionar o número de coletores de maneira a não atingir um pico de temperatura que faça com que o sistema, portanto, mecanicamente, devido a temperaturas elevadas, haja, portanto, problemas. Portanto, neste caso aqui, esta instalação, estamos a ver que na altura, entre julho e agosto, não atinge mais do que 130 graus nos coletores solares. Está equilibrada, uma estação equilibrada, e consigo ter aqui, portanto, um balanço energético, verificando aqui a quantidade de energética que o meu acumulador nos disponibiliza para a água quente sanitária e a quantidade de energia, tanto que na vai dar de apoio ao aquecimento da casa, visto que o latente também funciona como combinado, ou seja, consigo fazer o aproveitamento para as águas quentes sanitárias e na altura do inverno, para uma percentagem, tanto da sua energia, tanto ir para a climatização. Portanto, por termos este tipo de acumulador, ele encontra-se dentro do princípio da Passivals, portanto é um acumulador que está na base de dados da Passivals também, portanto contribui para o valor energético interessante e baixo que a Passivals tem. Qualquer contacto tem aí, portanto, vários endereços, e-mail e telefone disponibilizados, portanto, quando quiserem é só mesmo contactarem, que eu tiro-vos todas as dúvidas que sejam necessárias. Então, obrigado e até a próxima. Viva! Sim, muito obrigado, Rui. Não tenho aqui nenhuma questão. Eu ia adiantar uma questão. Como é que funciona o PCM? Portanto, o PCM como eu disse, portanto, é uma gordura que a uma temperatura próxima dos 50 a 55 graus Celsius começa a mudar da fase sólida para a fase líquida. E nesta mudança de fase, mantendo sempre a mesma temperatura, absorve tanto 4 vezes mais energia comparativamente tanto com a mesma quantidade de água. Daí que neste tipo de acumulador que tem um volume da ordem dos 500 litros, nós consigamos produzir quase que o equivalente a 1000 litros de água quente sanitária. Portanto, é uma estratégia, no fundo, é uma bomba de calor passiva. Portanto, é uma forma, portanto, de acumularmos muito mais energia térmica do que qualquer outro tipo de sistema tradicional de produtora de águas quentes sanitárias. Obrigado. Qual é a manutenção do acumulador? Nenhuma. Não tem nenhuma manutenção. Portanto, é um produto, é um polipropileno, é um plástico, não oxida, tem uma durabilidade que não estava ao certo ainda, mas muito longa no tempo. Serpentinas são aço inox ANSI 316, portanto, também muito resistentes, portanto, à água tradicional que utilizamos da nossa companhia. Não necessita tanto de nenhum base de expansão, não necessita tanto de nenhuma válvula de segurança, portanto não tem acessórios, digamos assim, que são por vezes necessários a sua manutenção. Daí ser um acumulador, portanto, sem manutenção ao longo do tempo. Tem muitos depósitos latentes instalados em Portugal? Temos bastantes, em hotéis tem tido bastante procura por ser um produto, tanto livre de legionela, como o aquecimento da água sanitária, tanto é instantâneo, está completamente ausente, tanto na questão da legionela, e por coincidência ainda hoje recebi um pedido para o Hospital de Guimarães, também temos centros hospitalares que começam a querer ter este tipo de acumulador devido a esse fator, tanto da bacteriológico, da legionela. Em termos de moradias, tenho tido algumas moradias com tanto a produção para aproveitamento para a climatização, para o aquecimento da habitação nesta altura do inverno. Temos aqui uma questão, quais os volumes disponíveis? Só volume 500 litros, portanto só há acumuladores com volume 500 litros. Obrigado. Eu não sei se há mais alguma questão. Aqui no chat não temos mais questões. Muito obrigado. Obrigado eu. Eu chamo Rui Figueira. Obrigado pela oportunidade. Vou passar. Obrigado. Vamos passar então para a CNAUF.
com o Paulo Moreira. Olá, bom dia. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Paulo Moreira. Ok. Eu ia exatamente perguntar como é que vocês iam fazer. Vão fazer a passagem do diapositivas. Pode avançar, Paulo. Ok. O meu nome é Paulo Moreira, eu sou delegado da Knauf para o Norte de Portugal. E nesta conferência da Passive House eu queria apresentar 2 produtos lançados este ano, são novidades, que têm como intuito contribuir para tornar os edifícios, os interiores das habitações mais saudáveis. Neste caso apresentamos a placa com a tecnologia Clean ICU e o gesso estanque Rotwand passivo. Passando para o primeiro, as placas Clean IC possuem um efeito purificador do ar contra os formaldeídos. E estão disponíveis neste momento, ainda não toda a gama, apenas na gama Standard e na gama Diamante. Porque com essas 2 gamas cobrimos 80% a 90% das gamas de placas. O objetivo desta tecnologia, que é composta por aditivos específicos incorporados na placa, é fazer com que os nossos sistemas construtivos, quer sejam as paredes, tetos falsos, revestimentos, contribuem passivamente para melhorar a qualidade do interior das habitações. Os formaldeídos são um composto orgânico volátil, considerado potencialmente cancerígeno, e que está presente no ambiente, não apenas nos produtos de limpeza, como as lexívias ou outros, mas também no mobiliário, nas tintas, nas atividades, nas próprias atividades que executamos. E os ensaios oficiais demonstram que o uso em paredes e tetos das placas Clean IC reduzem a concentração destes formaldeídos no interior da habitação em até 80%. Isto traduz-se em enormes vantagens para o utilizador, sendo uma delas, que calculamos que seja a principal, é o funcionamento contínuo sem energia. Portanto, existem aparelhos também para fazer essa coisa, mas normalmente são aparelhos elétricos. Isto é uma placa que serve para qualquer sistema, é fácil de instalar, tem total liberdade de desenho e isso não altera em nada a construção até agora, quer dizer, é só alterar o tipo de placa a ser utilizado. O segundo produto que apresentamos aqui foi especialmente desenvolvido para o conceito de Passive House. Trata-se de um gesso monocapa estanque, que nós denominamos Rotwand passivo. Rotwand era o novo nome, a versão passiva, que é usado para casas que não usem a tecnologia das façadas ligeiras Knauf para Passive House. Para além das características de um gesso projetado normal, este possui um elevado rendimento, pois trata-se de um produto monocapa, não é necessário um acabamento fino posterior. E possui, devido à sua densidade, uma elevada estanquicidade ao ar. É um produto de uso interior apenas e está apto para qualquer tipo de superfície e é compatível com os acabamentos e revestimentos porosos normais. Os ensaios em laboratório demonstram que a aplicação de uma capa de rotobando passivo sobre o muro base diminui a permeabilidade ao ar deste mesmo muro entre 50% a 64%, contribuindo para que a envolvente do edifício atinja mais facilmente os estándares pacíficos em termos de permeabilidade do ar. Estes 2 produtos aqui apresentados, sobre eles já possuímos documentação técnica online, de forma que possam ter mais informações, as características mais detalhadas de cada um deles. E que agradeço aqui a oportunidade que me foi dada e para qualquer esclarecimento, produtos ou de outros, deixo aqui os nossos contactos, né? O meu do Norte e o meu colega Luís Rosa em Lisboa, para que quer seja estes produtos ou outros, estamos sempre prontos para ajudar. Obrigado, Paulo. Qual a duração do efeito Clean IC? Perde-se características com o passar do tempo? Não. Os ensaios como é uma placa nova, não tem muitos anos ainda, estes tipos de produtos. Portanto, os cálculos são feitos através dos ensaios do ciclo de vida. E os ensaios de ciclo de vida permitem-nos calcular um ciclo mínimo de duração de efeito de 50 anos. O ensaio de vida demonstra que não é afetada nem pela passagem a classificar para 50 anos, prazo de vida. E pode-se pintar a placa? Não prejudica o efeito? Sim, tendo
tendo em conta que deve ser sempre uma pintura transpirável. Transpirável, portanto, não uma pintura de exteriores. O efeito está na placa e no cartão, portanto, o que nós queremos é que o revestimento que ser aplicado por cima, que seja um revestimento que deixe a placa respirar para poder ter esse efeito, claro. Se colar azulejos por cima, numa casa de banho tem pouco efeito, porque colando um cerâmico por cima perde o efeito. No restante, nos tetos falsos e nas paredes, revestimentos assim na casa, a única coisa que pedimos é que, como 95% das pinturas, seja uma pintura transpirável. Obrigado. Eu não sei se há alguma questão para o Paulo. Estamos a ser bastante esclarecedores. Ser esclarecedores. De qualquer maneira, quem não tiver alguma perguntas agora, mas surge alguma dúvida, nós temos os dados aqui na página, o e-mail, o telemóvel, que é do meu ou do meu colega em Lisboa, ou então na página web, na knauf.pt. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia. Íamos passar então para a próxima apresentação da Knauf Insulation com a Irma Assunção. Irma? Olá, bom dia. Bom dia. Pode começar. Olá, bom dia. A Knauf Insulation é uma empresa do grupo Knauf que fabrica lãs minerais de vidro e de rocha. E aqui eu trouxe duas outras soluções muito particulares, sendo uma delas, e a principal, a fachada certificada Passive House. Este é um comparativo entre uma construção tradicional e a construção desta fachada, que inclui exatamente uma parceria entre a Knauf Insulation, a Knauf, que o meu colega Knauf, o Paulo acabou de falar, e a SIGA. E então aqui há grandes vantagens muito óbvias. A primeira é que a grande parte da parede é constituída por isolamento. Há 3 câmaras de isolamento, portanto, da direita para a esquerda, a principal, portanto, na imagem do lado direito, ao lado mais à direita, é o isolamento da fachada ventilada, que é feita com um material que tem um lambda muito baixo, é uma lã mineral de vidro com lambda de 0,032 e são 16 cm de espessura. Depois, do lado interior, também uma grande questão importante é o facto do isolamento ser dividido em 2 partes, sendo que a parte mais delgada é uma lã de 5 cm e que será por aí que passarão as instalações técnicas, o que quer dizer que 10, que é o outro lado da parede interior, mais os 16 de fora, portanto 26 centímetros, são isolamento que está inviolável. Depois, além disso, há uma outra questão também importante, que é o facto de o processo começa pela aplicação da placa da Knauf, que é a Aquapanel, e portanto isso depois garante logo a estanqueidade da parede e permite trabalhar o interior e o exterior em simultâneo, ganhando tempo de execução e, portanto, aumentando a rapidez da obra. Normalmente são equipas diferentes, equipas até empreiteiros diferentes, e portanto pode ser trabalhada a parte da fachada ventilada, com a pele que se quiser, é um sistema de fachada ventilada normal, o acabamento pode ser qualquer, e do lado interior, portanto, do lado esquerdo temos a imagem em que temos os perfis de suporte da fachada ventilada, depois o número 1 é então a lã da fachada ventilada, e do lado a placa da Aquapanel, e depois então as duas câmaras de isolamento do lado interior, sendo que o sistema termina com então uma dupla placagem e que a placa de fora é uma placa de 15. Portanto, temos aqui em corte e em planta para se poder perceber exatamente como é que funciona este sistema. Portanto, é praticamente todo constituído por isolamento, é muito rápido de executar porque todos os componentes são relativamente leves, é uma construção completamente seca, portanto também muito mais limpa e permite ganhar tempo de execução e qualidade no final da obra. Depois, se puder passar aqui para exatamente, muito obrigada. Portanto, aqui é um resumo do certificado e das principais características. Aqui a grande também nota seria então o coeficiente de transmissão térmica, que é de 0,10 e de 0,25 quando se consideram as pontes térmicas. Portanto, são valores excelentes de uma parede certificada
que decorre da parceria destas 3 empresas. Também alguns valores de isolamento térmico e acústico e a resistência ao fogo. Todas as lãs minerais, quer a vidro, lã de rocha, são A1, são incombustíveis, portanto aí também há essa segurança. Depois, não é só não só estas lãs servem para fazer fachadas ventiladas e, portanto, estas são as gamas possíveis para fazer fachada ventilada. Um pequeno resumo, algumas delas simplesmente mudaram de nome, talvez reconheçam a gama Ultravent, que agora mudou de nome para Smart Facade, já o ano passado, e, portanto, aqui 2 novidades, que são as lãs de rocha, que são estas que aparecem aqui dentro do retângulo verde. Ambas são apresentadas em painel e a Smart Rock 35 tem exatamente um lambda de 0,035 e a Smart Acoustic 7 seria a lã de 70 kg, portanto é uma coisa que, embora não faça parte da normativa à densidade, em termos de descrição, na realidade aparece ainda muito pela densidade e, portanto, esta seria uma referência. Para terem noção, a de Rock 35 é uma lã de 50 kg. Depois, existem também versões com véu, sem véu, em função das necessidades. Um outro sistema também bastante diferenciador é este sistema Rainproof, exatamente um sistema à prova d'água. E então o sistema é composto por uma placa, quer de lã de vidro, quer de lã de rocha, em função daquilo que se quiser e das necessidades, e que não tem que ter nenhum véu, e depois à frente a estanquicidade da fachada é garantida por esta membrana, que é uma membrana home seal com um SD de 0,02. E proteção UV, e portanto também é para ser utilizada em fachada ventilada. A proteção UV garante a durabilidade da membrana, o valor SD, impermeabilização, e pode ser, e é aplicada de forma muito simples. Aqui neste caso está aplicada na horizontal, pode ser aplicada também na vertical, fica um bocado ao critério do instalador e daquilo que lhe dá mais jeito. E a principal também questão que é preciso realçar é que o sistema é complementado por uma fita, que é a fita Home Seal LSD, exatamente, LDS, LSD era exótico no mínimo, e portanto é esta fita que vai selar as várias membranas. Também é importante realçar que seria importante, que convém fazer uma sobreposição de cima para baixo, garantindo que a membrana de cima ajuda ao escorrimento da água, portanto minimizando qualquer entrada de água. Muito brevemente, ainda haveria outras soluções para falar. Estes são os contactos do nosso site, todas as redes, eu estou à disposição, vou pôr também os meus contactos aqui no chat, e no nosso site poderão encontrar fichas técnicas, alguns ensaios, catálogos, toda a documentação que for necessário. Se precisarem de alguma coisa que por acaso lá não esteja, estou em contacto, e temos também todo um departamento técnico que poderá auxiliar. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigado. Não sei se houve problemas de som, eu fui tendo alguns problemas de som durante a apresentação, mas agora não dei por ela. Acho que ouvimos todos perfeitamente. Ok. Tenho aqui 2 questões. Os suportes exteriores da fachada ventilada representam uma ponte térmica, embora ligeira. Existe alguma forma de eliminar totalmente essa ponte térmica? Eu não sei se poderíamos ver, se calhar, a parte da apresentação nesta... Irma, sim. Posso ajudar aqui nesta... Estava aqui a ver no bate-papo aqui as 2 perguntas. Sim. É uma pergunta que também nos tem colocado muito a miúdo a nós. Eu podia-te aqui ajudar aqui, só fazer aqui uma pequena introdução. A fachada a Aquapanel, quer seja esta Passive House, quer seja qualquer fachada, qualquer parede Aquapanel, está preparada, a placa por si, para receber uma fachada ventilada de 30 kg metro quadrado, com um afastamento de 30 cm. Isto está homologado. Significa, e diretamente na placa, não precisa que os esquadros estejam fixados no topo da laje, como apresenta aqui nestes desenhos. Portanto, fachadas até 30 kg, pode ser diretamente na placa. A partir de 30 kg, teremos de passar os esquadros para o perfil, apanhar o perfil de trás,
ou no caso de fachadas ventiladas, por exemplo, com granitos ou pedras muito pesadas, aí teremos de transmitir a força do esquadro diretamente ao topo de laje. Portanto, aqui no topo de laje, esta imagem que a Irma está a apresentar é o caso mais desfavorável, né? O caso mais desfavorável. Portanto, a normal aguenta na placa. Para evitar as pontes, o que temos feito é, por baixo do esquadro, é um produto penso que da Vurto ou da Sika, que é uma base de borracha que é colocada por baixo do esquadro para receber o esquadro e a placa, para evitar pontes. Mas como tem parafusos, existe sempre pontes térmicas, que são impossíveis, daí que o próprio certificado apresenta 2 dados de valores do U, um considerando pontos térmicos e outros considerando que não existe pontes térmicas. Desculpa lá, Irma. Obrigada, Paulo, sim, muito obrigada pelo apoio. Eu tenho aqui mais uma questão. Pode fazer-se a fachada certificada Passive House com outras espessuras de isolamento ou outros isolamentos? Sim, portanto, neste caso, a fachada certificada Passive House, não, a certificada é esta com estas espessuras. Agora é possível fazer dentro do conceito Passive House e em função da geografia, da localização daquilo que se pretende fazer, podem adaptar-se a essas espessuras de isolamento por forma a atingir os valores requeridos. Não tem que ser exatamente esta solução. Portanto, seria uma solução tipo, não a solução certificada. Muito obrigado. Pedia para deixar os seus contactos, se houver mais alguma questão, poder ser dirigida. Íamos passar para a apresentação da Sodal com o Helder Vilaça. Helder? Sim, muito bom dia a todos. Bom dia. Eu já felicito naturalmente os expositores, a Associação Passive House naturalmente por esta iniciativa e todos os que de alguma forma pretendem construir um mundo melhor, tendo em atenção as soluções Passive House. Conforme vimos em todas estas apresentações, portanto, existem muitas soluções para garantir, portanto, a própria regra do lápis, não é? Mas existem, mesmo dentro do que é a regra do lápis, existem muitas descontinuidades e, portanto, elas próprias só podem ser, digamos, ligadas, portanto, com soluções que conforme nós vamos aqui apresentar. Eu faço referência a isto porque estes detalhes, muitas vezes são os que, e por serem detalhes, muitas vezes não são considerados e são os que muitas vezes vão garantir, tirar proveito exatamente do que lá estamos a aplicar. Reparem nesta imagem, conforme podem ver, e é importante percebermos que nas janelas cerca de 40% é onde se perde a energia e nestas janelas, conforme vemos a instalação, na instalação das mesmas, na ligação do caixilho à alvenaria, mas também na ligação, portanto, do vidro ao caixilho ali na zona do bit, nós vemos, e neste caso é por lado de dentro, vemos ali entrar o ar frio. O mesmo processo acontece por lado de fora, portanto na imagem do lado esquerdo, na fotografia do lado esquerdo, vemos o ar quente a sair. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não basta, portanto, termos as soluções e aplicá-las e, digamos, tapar os buracos propriamente. Nós temos que garantir, portanto, que temos instalações que vão garantir, portanto, a exigência do que pretendemos para o nosso bem-estar. Portanto, estas soluções, portanto, que nós aqui apresentamos, são soluções que elas próprias também estão certificadas para aplicações pelo Instituto também Passive House, e, portanto, eu acho que é importante fazermos aqui referência a algumas. Quando nós pretendemos, portanto, apresentamos também aqui um pré-aro, num sistema que nós, entretanto, desenvolvemos, que é o Sodal Window System, que é o sistema Passive House, quando pretendemos que a janela venha para o sistema de isolamento. Esta seria, digamos, a solução, enfim, mais exigida, ou digamos, o topo de gama, é porque quando conseguimos pôr a janela alinhada com o sistema de isolamento, portanto, nós aí garantimos que haja a menor descontinuidade, portanto, em todas as linhas isotérmicas. E daí temos este pré-aro, juntamente com este sistema de instalação, que é o Sodal Window System, o sistema Passive House. Isto aqui é só uma pequena
enfim, apresentação do que é este pré-aro, eu gostaria de fazer referência de que o sistema de instalação não obriga a que tenha que ter o pré-aro. O pré-aro, digamos, é um complemento ao sistema, caso pretendam pôr a janela alinhada com o sistema de isolamento. Neste caso concreto, é um pré-aro em fibra de vidro. Conforme podem ver, tem ali um lambda 0,125 e, portanto, ele pode ser adaptado a qualquer tipo de janela. Agora, nós vamos falar aqui exatamente na questão da instalação, no isolamento da instalação da janela. Portanto, é importante nós sabermos que não basta termos sistemas de estanquidade, portanto, só o ar e ao vento, porque isso pode nos trazer por si só, portanto, problemas também de condensação. Portanto, nós temos que garantir também aqui soluções de estanquidade ao nível da térmica. E o que nós vimos anteriormente foi ali uma espuma de poliuretano, já agora só um pequeno apontamento, muito obrigado, em que temos aqui um lambda também de 0,0345. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que está em linha com os valores também do XPS, portanto, todos os sistemas de isolamento que são aplicados. Depois, aí sim, temos, portanto, membranas de estanquidade que serão aplicadas depois por cima desta espuma, porque aqui sim vamos garantir, portanto, a estanquidade, portanto, lá dentro, ao nível para não deixar o vapor, portanto, sair para as paredes, mas também membranas que por lá de fora, portanto, não deixam o vento e a água entrar. O que é que quer dizer? Quer dizer que nós temos um isolamento total por lá dentro e todos os vapores que se dão, portanto, são extraídos pelo sistema de ventilação e, ao mesmo tempo, lá de fora, estamos a garantir que não entra nem vento nem água da chuva, mas todas as condensações que se possam dar no seu interior, elas podem sair para fora. Depois rematamos, portanto, enfim, aquela junta final, que muitas vezes também pode ela própria, portanto, ser menosprezada, mas é importante percebermos que essa junta final, portanto, muitas vezes é que está, portanto, a ser, portanto, sujeita a condições climatéricas próprias do que é uma fachada e, portanto, devemos ter soluções que garantam a total estanquidade dessas juntas. Portanto, estas são algumas soluções que nós apresentamos e que fazem parte do sistema. Passando um bocadinho também agora aqui para um outro tipo de produtos. E como eu falei no início, nós verificamos ali pontes térmicas, portanto, mesmo na própria ligação do vidro ao caixilho. Portanto, nós quando colocamos o vidro dentro do caixilho, aquela zona do vidro, e, portanto, todo aquele espaçamento, portanto, representa uma ponte térmica considerável. Portanto, este produto foi desenvolvido fazendo parte também do sistema, caso seja necessário, para ser aplicado e garantindo aqui uma redução no coeficiente na ordem dos 18%. Entrando agora um pouco aqui também para a envolvente opaca, nós verificamos muitas das vezes que na própria ligação entre os diferentes materiais, e através, conforme podem ver, por estas câmaras termográficas, verificamos também aqui problemas, portanto, de entrada de frio e naturalmente também saída do calor interior. Estas membranas de estanquidade, portanto, garantem a anulação de todas essas pontes térmicas, conferindo, portanto, um isolamento que permite ao edifício cumprir com todos os requisitos e depois os testes do Blow-Door para a Passivals. Portanto, são membranas de estanquidade que têm o valor ST elevadíssimo e que cumprem todos os requisitos, inclusive a certificação pelo Instituto Passivals. Resta-me agradecer, naturalmente, terem presenciado esta pequena apresentação. Lembro que temos esta apresentação ainda mais completa e também com vídeos, portanto, no próprio site da Associação Passivals, e estou, naturalmente, disponível para todas as questões que entendam ter. Muito obrigado. Obrigado, Ela. Ia-lhe pôr uma questão. Qual o valor de redução do coeficiente de transmissão no sistema de instalação da Sodal Windows System? Portanto, nós conseguimos, e portanto, nós fizemos esse trabalho, porque nós precisamos de alguma forma também ter aqui, digamos, a mesma linguagem, portanto, falar a mesma linguagem que é, no fundo, os valores. Nós podemos dizer que, relativamente a uma instalação, portanto, tradicional, portanto, tendo só o fiozinho de silicone, portanto, nós conseguimos ter com estes sistemas uma redução na ordem dos 23% no coeficiente de transmissão instalado. Existe alguma obra de referência que tenha sido aplicada? Não,
isto é importante que se diga porque foi inclusive a própria renovação do escritório da Associação Passivals, temos outras obras, mas acho que é importante que se faça referência a essa obra, porque essa obra, inclusive, além de estar monitorizada permanentemente, foi uma obra que, sendo de renovação, portanto, em que poderia atingir um valor de 1.0, portanto, conseguimos que a própria obra tivesse um valor já muito próximo do que era, portanto, obras novas, que foi um valor de 0,65. Portanto, e foi uma renovação. Portanto, houve ali vários detalhes a ter em conta, portanto, foi uma satisfação para todos os envolvidos, desde as soluções de isolamento na envolvente opaca, desde também as nossas soluções, portanto, que eu acho que isto o importante é percebermos que a complementariedade de todos os envolvidos para uma obra Passive House é que muitas vezes faz com que a própria obra esteja em condições de passar no teste. E, portanto, todos os detalhes, volto a insistir, todos os detalhes são importantes porque o importante aqui é fazer bem à primeira. E respondendo concretamente, damos o exemplo da renovação do escritório da Associação Passive House e, portanto, que é monitorizada, portanto, ao minuto. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos aqui só uma questão no chat. Qual o custo adicional da aplicação do FlexiFoam no custo da janela? Isso normalmente é um valor, portanto, que difere em função, muitas vezes, até da própria largura do perfil que se está a utilizar. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós, quando temos um edifício ou uma obra Passive House, quando temos, mesmo que não seja um edifício, uma obra Passive House, mas que estamos a instalar uma janela e que hoje uma janela, portanto, tem níveis de eficiência energética, portanto, elevadíssimos, nós não podemos, portanto, estar a instalar como desde sempre. Portanto, temos que garantir que acompanhamos na instalação para a janela, que é altamente eficiente, se não for corretamente instalada, ela não é assim tão eficiente. E, portanto, corre-se muitas vezes o risco de uma janela que não seja tão eficiente, mas corretamente instalada, até poder ter uma melhor performance. Portanto, se nós temos uma janela que possa custar 200 euros, 300 euros, 500 euros, o que seja, portanto, não me parece que gastar, por exemplo, e no sistema completo, que não é só o FlexiFoam, mas num sistema completo, gastar 5 euros ou 10 numa correta instalação da janela, portanto, faz a diferença absolutamente nenhuma. Portanto, e é esta proporção que nós temos de valor médio para terem a noção do que é instalar corretamente ou não. Há algum valor de referência para do custo do pré-ar? Método linear? Algum... Não temos, naturalmente temos esses valores e estou disponível para caso pretendam, portanto, consultar e que deixo, entretanto, já os contactos. De qualquer forma, nós temos várias medidas de pré-ar. Nós temos pré-ares de medida de 90, de largura de 90, de 130, de 160 e de 200. Portanto, o que é que quer dizer? Quer dizer que o próprio custo do metro do pré-ar, portanto, varia em função das próprias medidas também, não é? Ok. Obrigado, Ela. Muito obrigado. Iríamos passar então para a próxima apresentação da Systemair com o Bruno Silva. Sim, bom dia. Antes de mais, conseguem ouvir? Antes de mais, obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que todos os elementos se encontrem bem de saúde, que isso é o mais importante neste momento, apesar de tudo. Como ali o Mário disse, eu sou o Bruno Silva, sou responsável aqui pelo apoio técnico foi o projeto da Systemair. A Systemair é uma empresa sueca de ventilação. Essencialmente aqui vamos focar só na ventilação residencial, que é onde estamos mais vocacionados para a questão do Passive House. No entanto, temos outras vertentes de ventilação a nível secundário, terciário também, que podemos nos ajudar noutras questões. Relativamente aqui à gama que nos trouxe, que é a gama residencial, efetivamente temos um bocadinho aquilo que já conhecem do mercado em termos de recuperadores de calor, desde recuperação por placas e recuperação por roda térmica, com várias configurações.
com reparadores para montar em teto falso, que se podem ajustar perfeitamente ao teto falso em termos de altura, para a gama residencial, ali dos 150 aos 500 metros cúbicos por hora, para montar também no próprio pavimento, por vezes eu até recomendo, por exemplo, numa lavandaria, dentro de um armário, é possível montar um recuperador de calor com ligações de conduta por cima, ou seja, verticais, em que podemos, de certa forma, poupar espaço no teto, que efetivamente por vezes também não é muito, e a máquina estando numa zona acessível para manutenção é muito mais simples do que estar a ter um alçapão de acesso, etc., para fazer essa própria manutenção. Em termos de certificação Passive House, temos quase todos esses modelos certificados, efetivamente. Basicamente, o tamanho do modelo é o caudal quase máximo que o ventilador vai dar, mas temos uma gama bastante ampla. Aqui é simples de perceber, o C será de recuperadores de placas, counterflow, e o R será de roda térmica. Portanto, temos aqui desde 200 a 700 metros cúbicos por hora, que dá basicamente para qualquer gama residencial, a menos que seja uma imensa moradia gigante, não uma casa normal, com uma área normal. Eu venho falar um bocadinho mais sobre a questão de novidades na nossa gama, que é o sistema de controle que efetivamente mudou do ano passado para este. Agora temos uma gama mais apelativa do ponto de vista estético, além da questão das cores, que a arquitetura cada vez mais pede dinamismo neste aspecto. Temos painéis brancos, painéis pretos, painéis simples e painéis mais completos, desde a questão do touch. O Save Light é o mais básico para o utilizador comum, basicamente permite-nos ter uma relação de cala mínimo e cala máximo. Se temos algum problema com a questão do filtro, ou seja, se o filtro já está colmatado, dá-nos um aviso luminoso, e se tivermos um alarme na máquina, vamos dizer que há algum problema na máquina, também nos dá um alarme geral. O painel de Save Touch já tem aqui uma complexidade de funções que, para quem gosta de mexer e para quem gosta de módica, é mais interessante, ou seja, podemos definir aqui algumas programações, desde o horário de férias, os setpoints da temperatura que queremos, a velocidade que temos que controlar desde o caudal em si e não por 3 pontos apenas, os alarmes continuam presentes, como é óbvio. Aqui já podemos ligar uma sonda de CO2 para nos medir a qualidade do ar interior e que ele vai fazendo a regulação. Via só aqui é o Mário para passar um bocadinho para baixo. Isso. Estes patamares são todos, estes pontos parâmetros são todos pré-definidos de fábrica. É possível ajustar conforme aquilo que nós pretendemos do nosso funcionamento diário e semanal. Aqui uma referência face ao ponto 5, que é o Fireplace, que é para a lareira. Isto é um ponto interessante para quem tem lareiras em casa, porque se este modo entrar em funcionamento, o que acontece? Baixa-nos a extração do ar para criar uma subpressão dentro da habitação para ajudar a facilitar o escoamento dos fumos da própria lareira. Isto também permite que a qualidade do interior seja melhor, porque estamos a pôr mais ar novo do que aquilo que tiramos, estamos a pôr basicamente, mais oxigênio dentro da habitação, não retirando qualidade do ar interior. Isto é um modo de funcionamento apenas, é possível tê-lo ou não, mas é uma solução interessante para ficar pré-definida de fábrica. Em termos de ligações, não fugimos muito àquilo que já existe no mercado, mas efetivamente já estamos na questão de ligar a aplicações. Basicamente o Save Light não permite nada, o Touch permite um controle local também, mas com funcionalidades totais, e depois temos uma possibilidade de ligar ali um módulo, o IAM, ligado ao nosso router e ligado diretamente a uma aplicação que até podemos interligar com uma cloud da própria System. As próprias aplicações já estão no Google Play ou na App Store, portanto é fácil de chegar lá, não há muito que inventar. Quanto ao equipamento em si, tendo o equipamento em casa, através do QR Code, podemos efetivamente perceber o que é que temos em casa, saber que peças é que temos que substituir se houver alguma questão. Quando eu digo peças, falo de filtros, essencialmente. É possível já encomendar online o próprio filtro para entregar em casa. Nós recebemos a encomenda e depois despachamos o filtro mal esteja disponível para a vossa habitação. E se quiserem fazer manutenção, que eu não recomendo muito, será melhor uma pessoa especializada, também tem aqui o manual de instalação e manutenção da própria máquina. Em termos de soluções do ano passado para este, foi basicamente no controle que apostamos, porque as máquinas em si já estariam certificadas, já teriam alto rendimento,
e efetivamente apostamos aqui um bocadinho no utilizador final, na perspectiva de ter uma melhor experiência com os nossos equipamentos. De resto, estou cá sempre para ajudar naquilo que precisar. O meu contacto está no início, posso deixar também no chat, qualquer coisa, estou sempre disponível. Obrigado pelo vosso tempo e pela vossa atenção. Alguma questão? Obrigado, Bruno. Tem aqui uma questão no chat, representante e contactos em Portugal. Depois, se calhar era melhor pôr aí no chat essa indicação. Okay. E eu tinha aqui uma questão. As vossas unidades fazem apenas ventilação e recuperação de energia? Existe alguma possibilidade de interligar baterias de arrefecimento e aquecimento? Sim, além da questão de interligar sondas de CO2, sondas de umidade, contactos secos externos, há existe a possibilidade de fazer controle da recuperação de temperatura e umidade, frio, e ligar uma bateria de água quente, uma bateria de água fria, ou eventualmente uma bateria de expansão direta também. E o próprio controlador faz essa gestão através do sinal de 0 a 10 para uma válvula de água, para uma válvula de expansão direta, sem qualquer problema. Portanto, dá para fazer uma pré-climatização do espaço, se podemos dizer assim. Tinha aqui outra questão. Com as novas tecnologias para a domótica e com a possibilidade de ligação das vossas unidades através de um router, quais serão os desenvolvimentos a curto prazo? Agora nós agora nesta fase, até o final do ano, vamos permitir ligar os nossos controladores ao Alexa da Amazon. Basicamente são estes smart speakers que têm aparecido, isto para aplicações, vamos dizer, de alta qualidade, em que as pessoas têm o Alexa em casa, vai ser possível fazer isso. E depois para o primeiro trimestre do próximo ano já vai ser o Google Home, também vai ser possível associar as unidades. E depois também, como têm aparecido outros concorrentes de modo aberto, também vai ser possível interligar com esses e programar através desses novos smart speakers as nossas unidades. Portanto, meio ano será possível interligar a toda a domótica da habitação. Muito obrigado. Obrigado eu. Íamos passar então para a próxima apresentação da Isochemy, o Sérgio Ruivo. Sérgio. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, eu passo aqui então a descrever o nosso sistema e solução para juntas de tanques, que é um produto alemão, é uma empresa familiar que existimos já há mais de 40 anos. Distribuímos soluções inovadoras para a indústria e o comércio da construção. O nosso negócio centra-se principalmente na impermeabilização de edifícios sustentáveis com eficiência energética e no desenvolvimento de espumas técnicas. Já obtivemos mais de 50 patentes dos nossos produtos que economizam energia e são ecologicamente corretos. Apresento-vos aqui o nosso sistema de pré-aro. Em edifícios novos ou remodelações é aplicado no espaço perimetral das portas e janelas. Tem duas tarefas, ou essas tarefas são muito importantes a cumprir. Por um lado, o isolamento térmico deve ser garantido e, por outro, a área tem que ser preparada para a fixação, digamos, mecânica com os elementos estruturais. Este sistema de montagem é um sistema Isotop Wineframer Type 3, ele oferece a combinação ideal dessas duas tarefas. Com condutibilidade térmica muito baixa, ele garante uma integração perfeita, um fator de temperatura ideal, reduzindo o risco de situações críticas na área de conexão. Este sistema é eficiente a 3 níveis, de acordo com o guia de instalação real. Separa o clima do interior do exterior. Este nível evita a penetração da umidade à estrutura, evitando as condensações. Na área funcional, neste nível, a proteção é garantida térmica e acusticamente. A proteção, o terceiro nível, é a proteção segura contra o clima. Portanto, ele é uma selagem, digamos, e oferece uma assistência a chuvas torrenciais
e atua como barreira de vapor, desculpem, de barreira contra o vento e a chuva. Os principais vantagens é que ele pode ser aplicado e complanar com o sistema ETICS, o isolamento térmico. É um simples ajuste, corta-se com qualquer serra de esquadria. É ideal para a vedação a 3 níveis com as nossas fitas de vedação. É um excelente renovador para edifícios relacionados com a energia e está em conformidade com os requisitos da Lei de Energia de Construção, no NVED. Pode ser combinado com um produto de sistema de vedação ISO Window, que eu posso explicar depois as fitas, e é um componente certificado Passive House. As nossas placas de construção Isotop OneFramer é um sistema termopor de alta densidade, oferece a possibilidade de adaptação construtiva individual para detalhes de montagem e vedação de sistemas de isolamento de parede externa. Eles podem ser cortados do tamanho e na geometria com as necessidades individuais da construção. Não estou aqui a ver a apresentação, estou aqui, deixa-me só ver aqui, já está na última página, não é? Eu pedia só que passasse um pouco mais atrás. Pronto, estes são os vários tipos de aplicação das nossas placas de construção Isotop OneFramer 3. Elas podem ser, elas têm uma resistência a uma densidade de 150 kg por metro cúbico. Tem a capacidade, depois só um bocadinho mais à frente, se fazer um favor, aqui para as placas de construção, exatamente. São os vários tipos de aplicação que podem ser executados em obra. E passo aqui então a falar das nossas fitas expansivas Isoblock One, que são no fundo 3 em 1. Elas são 100% de estanques a juntas, onde estes são necessários, onde antigamente eram necessárias três soluções, neste temos apenas uma. Portanto, esta é uma fita multifuncional que é 3 níveis, são 100% aritméticas, resistentes ao vapor por dentro, fornecem um isolamento térmico acústico no seu centro, digamos, e mais de 1000 pascais de resistência à chuva e a ventos fortes. A Isoblock One é particularmente adequada para a vedação segura, simples e conexões de portas e janelas. Elas existem em várias medidas, conforme a secção da caixilharia, e é como uma simples aplicação à volta do ar, tem uma fita adesiva e que é colocada à volta do ar de todo o seu perímetro e será colocada juntamente com a janela na zona do vão em obra. Tem várias medidas também, podemos ir até o nosso Isoblock One 7, que vai até 258 mm, para as caixilharias minimalistas, e no fundo a nossa pequena apresentação do nosso sistema Isocami. Muito obrigado pela atenção e agradeço desde já ao Megrid e à Passive House Portugal. Obrigado, Sérgio. Tinha aqui uma questão. Qual a importância na utilização dos produtos da Isocami? Ora bem, se pensarmos bem que na área da construção, e nomeadamente nas envolventes transparentes, cerca de 30% da energia consumida no edifício pode ser desperdiçada por essas envolventes transparentes. Quer dizer, com este tipo de sistema, quer o nosso, quer o do Helder Vilaça, qualquer um que seja, não puxa brasa à nossa sardinha, todos temos que ser um e todos temos que estar unidos, a ver se levamos isto a bom porto, para ver se isto começa a funcionar a sério. Sérgio, vou só colocar aqui mais uma questão. Estes tipos de fitas são só para janelas e portas? Não, eles existem para todo o tipo. Nós temos soluções para quase todo o tipo
de construção, nomeadamente de pré-fabricados, casas modulares, indústria. Temos algumas situações de estanquicidade para chapas trapezoidais na indústria. Toda a gama que seja necessária, nós temos solução para praticamente toda a selagem, digamos, que possa existir na construção. Ou seja, aquele pré-aro que apresentou no início, há alguma ordem de grandeza do valor, do custo desse pré-aro? Tem algum preço de referência? É assim, cada caso é um caso, porque ele depois depende também da espessura do sistema ETICS que tem. Nós temos desde de 60 até 120, salvo erro, de espessura. Depois depende muito desse tipo de aplicação. Obrigado. Posso garantir um valor ou dar-lhe um valor aproximado, que cada caso é um caso. Obrigado. Tá, obrigado nós. Então, íamos passar para a próxima apresentação de coberturas verdes com a Lara Dias. Bom dia. Bom dia. Então, eu hoje vou-vos falar um bocadinho da ANCV, nossa associação. Então, a ANCV, o nosso objetivo primário é promover as infraestruturas verdes, em especial as coberturas verdes, que é o que somos mais dedicados nas cidades. Nós procuramos também aumentar os benefícios associados às infraestruturas verdes de forma a criar uma cidade mais sustentável e mais saudável também. Como é que nós fazemos isto? Nós na NCV somos um ponto de ligação entre 3 setores, que são os grupos de pesquisa, os municípios e as empresas. Nós fazemos essa conexão e trabalhamos em conjunto para alcançar este objetivo. E porquê esta necessidade das coberturas verdes na cidade? Porque as cidades estão a crescer e estão a crescer de forma bastante acelerada e as coberturas verdes conseguem colmatar a necessidade de impermeabilização, conseguem colmatar a poluição e a falta de espaços verdes nas cidades, porque, como é de conhecimento de todos, são cada vez menos e vemos muito mais cidades edificadas e em betão e muitos poucos espaços verdes. Então, por isso, é urgente a inclusão de vegetação nas cidades. E os benefícios das coberturas verdes são claramente visíveis, eu deixo-vos aqui alguns, como é o exemplo da promoção da biodiversidade, a economia energética, diminuem também o efeito de ilha de calor, a qualidade do ar é melhorada significativamente, o isolamento térmico também. E então, como reconhecimento dos enormes benefícios das coberturas verdes, muitas cidades pelo mundo já começaram então a adotar políticas de inclusão destas nas cidades, que se forem ao nosso site, que eu vou falar mais para a frente, mas temos lá um mapa onde podem ver estas políticas de incentivo. E então, como eu disse anteriormente, os benefícios tanto são a nível privado como são a nível público. O privado cabe muito na proteção da membrana de impermeabilização, isolamento térmico, valorização do edifício, porque as coberturas verdes vão consequentemente valorizar o edifício no mercado, e a nível público, a redução da poluição atmosférica, a redução do efeito de ilha de calor, então, como eu já falei, devido à impermeabilização também vão controlar o risco de inundações nas cidades, como sabemos também é algo bastante comum. Então, como eu falei anteriormente, tem aqui um link do nosso mapa de políticas que está no nosso site e aqui podemos ver as várias políticas que já foram implementadas em vários países para incentivo da criação destas coberturas verdes. Fizemos também, em 2019, lançamos o Guia Técnico para Coberturas Verdes, que também podem adquirir no nosso site, e este guia é adaptado às condições aqui em Portugal e podem encontrar todos os passos que devem seguir no projeto e na manutenção das coberturas verdes. Então, é isto, depois vamos passar aqui um vídeo, podemos passar já à projeção.
Queria deixar então agora aberto, se tiverem algumas perguntas, queríamos desde já agradecer pela atenção e pelo convite. Se tiverem algumas perguntas, estamos disponíveis. Obrigado, Lara. Qual a importância das coberturas verdes? A importância, acho que conseguem perceber claramente que as suas enormes vantagens tornam um fator muito importante para ter nas cidades, desde a capacidade de retenção da água, o de ruído diminui visivelmente, também o custo do próprio edifício, os custos de manutenção. Ninguém arrisca a fazer stocks. Olha, no outro dia a Rafisol... Uma interferência... já está. Pode seguir, Lara. Ok. Como eu estava a dizer também, a própria manutenção dos edifícios é reduzida, porque vamos proteger os edifícios de impermeabilização e vai reduzir também os custos energéticos, também a valorização imobiliária, são inúmeras as importâncias e associadas às vantagens das coberturas verdes. E existe algum incentivo para a instalação de coberturas verdes e jardins verticais em Portugal? Podem também aceder no nosso site, mas em 2020 o Fundo Ambiental Português, o governo português criou o Fundo Ambiental que financia precisamente a instalação de coberturas verdes e jardins verticais. Este programa tem como objetivo financiar medidas que melhorem o desenvolvimento energético e ambiental dos edifícios. Agora está na segunda fase deste projeto e abrange edifícios de habitação existentes, tanto até 2006 como até 2021, sendo que aí tem de corresponder a X características, mas são elegíveis inúmeros edifícios. Podem consultar também no nosso site toda esta medida, está lá nas nossas questões, mas sim, existe, apesar de ser ainda de pouco conhecimento, nós tentamos também partilhar essa informação. Obrigado. Temos aqui uma questão no chat. Qual é o custo da cobertura verde? O custo da cobertura verde depende sempre de inúmeras características, mas no nosso site também temos uma aba com os nossos membros e lá podem consultar vários instaladores que estão totalmente disponíveis para dar um orçamento à medida de cada projeto. Temos aqui uma intervenção no chat. Bom dia. As dúvidas que são levantadas constantemente referem-se às infiltrações que habitualmente acontecem nas coberturas verdes. É possível enviar obras de referência com 10 anos ou mais para convencer os incrédulos? Mais uma vez, no nosso site tem uma aba de projetos e lá tem os inúmeros projetos realizados por nossos instaladores e garantidamente, se o projeto for bem feito, isto não irá acontecer e nós garantimos que trabalhamos com pessoas que fazem os projetos devidamente. Então basta consultarem lá essa aba e ver todos os nossos projetos, tem lá o instalador, quem projetou, então tem toda a informação lá que possam precisar. Muito obrigado. Penso que não há aqui mais questões. Nós temos aqui, tínhamos mais uma intervenção da Tecnoform, mas penso que não vai ser possível porque não temos a pessoa disponível. De qualquer forma, o vídeo e o PDF estão disponíveis para consulta, para quem quiser ver. E eu agradecia a todos a presença e passava ao João para a conclusão da sessão. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Mário. Quero agradecer uma vez mais, então, o teu contributo aqui como guia da terceira visita à exposição virtual das soluções e produtos Passive House. Quero só relembrar aqui, no fundo, o convite para estarem presentes na sessão 3. Portanto, da parte da tarde, a partir das 15 horas, teremos então a primeira sessão internacional. As apresentações foram gravadas e estão legendadas em português, portanto não há aqui qualquer tipo de dificuldade em acompanhar as apresentações. E teremos então duas apresentações, uma do Oliver Style, que nos irá falar, no fundo, de acordo com a sua experiência de trabalhar em climas amenos e climas quentes, no fundo, estratégias para conseguir ter um conforto no verão de forma passiva e de forma ativa.
Portanto, é uma apresentação com, de facto, muito conteúdo útil. E depois teremos a apresentação do Juraj Mikursik, que vem apresentar o projeto da sua própria casa, em que aqui há uma preocupação, para além de ser Passive House, de procurar também trazer soluções construtivas de baixa pegada ecológica, portanto, mais à base de materiais naturais, com uma pegada, com uma incorporação de energia muito reduzida. Okay? Portanto, também uma excelente apresentação. Isso será uma sessão moderada pelo professor Manuel Duarte Pinheiro, do IST e do Sistema Lidera. Vamos então encerrar esta terceira visita à exposição virtual. Relembrar também aqui o apelo a que juntem-se a esta causa, venham connosco construir o futuro que queremos. Entrem então na rede Passive House em Portugal. E terminar por agradecer uma vez mais o apoio dos nossos parceiros de comunicação, dos nossos parceiros institucionais e dos nossos parceiros estratégicos. E mais uma vez agradecer ao nosso guia desta sessão da manhã e a todos os presentes pelo vosso interesse e pela vossa participação nesta sessão. Muito obrigado a todos.